Meu nome é Danilo Fernandes e é assim que se resume a minha história. Bom, eu nasci em Guarulhos, 3 de abril de 88, tenho mais um irmão, Bruno. Sim, tivemos uma infância tranquila, graças a Deus não passamos assim muita dificuldade. Meu pai sempre trabalhou, minha mãe, graças a Deus, não precisou trabalhar a partir do momento que eles casaram e tiveram depois o meu irmão, né? E meu pai metalúrgico, a vida toda, até hoje metalúrgico, trabalhou demais, precisou ralar muito, depois de um tempo, enfim, teve que sair da empresa, saíram com ele, né? Não sei ao certo o porquê, mas aí ele abriu uma metalúrgica na garagem de casa, ele sozinho, com a minha mãe ali ajudando, e nós já crescendo, eu crescendo, meu irmão crescendo, a gente também começou a ajudar ele, ficava contando as peças, ajudando a gente fazia esses miolinhos de chave, dentro dessa chave de porta, assim, ali tem eu não lembro mais o nome, é como se fosse um baúzinho que você faz o código, você tem que pegar a chave, você lê um código, e você vai colocando as gorjas dentro, e quando você coloca a chave, fica lisinho, essas gorjas ela desce, e isso faz com que a chave gire. E isso aí abre a porta. Quando você coloca o segredo errado, fica uma gorja alta, então é onde a porta não abre. E a gente aprendeu a fazer isso, né? A gente fazia isso primeiro na garagem, depois nos fundos de casa, e hoje contando é só risada, né? Mas o que machucava a mão ali era brincadeira, aquilo. E tinha muita farpa, acabava entrando nos dedos, e eu já goleiro, né? Às vezes ia pro treino com a mão um pouco machucada, mas enfim, você é criança, você tem que ajudar e acaba passando por essas situações. Como eu disse, hoje é só risada, hoje a gente lembra do tempo bom, com orgulho assim, né? Com carinho especial, porque meus pais, eles ralaram bastante, ralaram muito. A minha mãe teve que aprender a dirigir para poder me levar para os treinos, e meu pai acabava indo de ônibus pro trabalho. E eu lembro que meu irmão tinha muito medo disso e ele se escondia atrás do banco, né, do carro, como se fosse mudar alguma coisa. Mas a minha mãe, enfim, dirigia do jeito que dava, foi aprendendo no dia a dia, assim, foi. Hoje é muito legal, né? Hoje é muito legal essa história, mas, como eu disse, não sofremos muito, não tivemos, como que eu posso dizer, falta de alimento, assim, essas coisas básicas no nosso dia a dia. Mas sempre tudo contadinho, não faltando nada, mas também não ostentando, assim, a lá vão ter, né? Então foi uma infância muito legal, onde jogamos bola na rua, e bicicleta, peão, bolinha de gude, o que praticamente hoje não existe mais, né? Mas a gente fazia muito isso, então arrancava o tampão do dedão na calçada. É uma infância bem divertida e eu pude aproveitar bastante. Meu primeiro contato com o futebol eu lembro que, assim, são muitos primos, né? A gente tem uma família grande, então praticamente todos homens, se eu não me engano são 2 primas, o resto acho que uns, sei lá, 10 homens, assim. Então a faixa etária é muito próxima de idade, e tem um tio meu que já gostava muito de futebol, e abriu uma escolinha de futebol lá em Guarulhos, e na época eu tinha acho que uns 6 anos de idade, assim. E meu tio, na loucura, vamos levar essa criançada para fazer alguma coisa, e nós começamos todo mundo junto assim nessa escolinha, né? Escolinha do Carioca, na Timóteo Penteado, lá em Guarulhos. Eu lembro até hoje. Claro, a gente já devia jogar no quintal, tudo, mas a minha primeira lembrança mesmo foi nessa escolinha onde todos os primos foram juntos e ninguém queria ir no gol. Aí meio que dividiu por idade, né? Cada um na sua idade. Ninguém queria ir pro gol e começou um revezamento. Cada dia o treinador lá da escolinha colocava um no gol, até que eu fui pro gol e não saí mais, né? Não sei se eu era muito bom no gol ou era muito ruim na linha, mas eu acabei ficando no gol e agradeço ele até hoje por ter feito isso. Não sei, né? Talvez não estaria aqui hoje se não fosse esse treinador. E ali acho que foram os primeiros contatos, assim, não sei se sério não, né? Porque se você tem 6 anos de idade, mas assim, onde tinha uma rotina, que se eu não me engano eram 2 vezes por semana, a gente acabava indo para essa escolinha fazer esses treinos. Então ali é uma das primeiras lembranças que a gente tem. Assim, a gente é criança, né? Você quer brincar, você quer se divertir, você vê os seus amigos na rua. Eu estava nessa escolinha, passaram-se 2 anos, um olheiro viu. Eu fui para uma outra escolinha um pouquinho maior, na Vila Maria,
Eurosport. E depois de algum tempo, essa Eurosport fez uma parceria com o Corinthians. Só que eu queria ficar brincando na rua, não queria, que já tava ficando, assim, mais sério, né? E 8 anos de idade você quer brincar, você quer se divertir. E eu queria um videogame também, né, nessa época. E não, a gente, assim, não tinha... Eu tinha, se eu não me engano, era um Master System, alguma coisa assim. Mas eu queria um videogame um pouquinho melhor. E meu pai, como todo corintiano, queria ver o filho no Corinthians, era um sonho dele, né? Então eu falei, eu só vou pro Corinthians se você me der um Super Nintendo. E ele, assim, se surpreendeu, né? Eu com 8 anos de idade já chantageando ele. Até que, assim, alguns dias depois o videogame apareceu em casa e eu não tive escolha, eu fui. Fui contra a minha vontade, mas ele me deu, né? Eu pedi o videogame, ele acabou me dando o Super Nintendo e eu acabei indo pro Corinthians. Quem esteve comigo em todos os momentos, assim como a Canaã, estar com o Bahia é meus pais, né? Meus pais, por tudo que fizeram, assim, e dedicaram, principalmente ali a minha mãe, que dedicou muito tempo, ela praticamente viveu ali a minha vida, já nesse início, né? Com 8 anos de idade, onde eu realmente aí fui pro Corinthians e as coisas estavam encaminhando. Ela, como eu falei, ela teve que aprender a dirigir, porque de ônibus eram umas 2 horas mais ou menos de casa e não era tão longe, mas era contramão. A gente de Guarulhos e lá ir para o Parque São Jorge, no Tatuapé, o trajeto não era muito fácil de ir, então ela teve que aprender a dirigir. E meu pai abriu mão do carro para poder ficar andando de ônibus, então assim, minha mãe, meu pai, assim, e até meu irmão, que acompanhava um pouco, assim, a gente era pequeno, não dava para deixar ele sozinho em casa, ele acabava acompanhando essa rotina de treino e depois de jogos, né? Então, eles, assim como a Canaã, presente em todos os momentos do Bahia, meus pais, presente comigo em todos os momentos também. Bom, ali no Corinthians, eu comecei no futsal, e depois, assim, dos 8, mais ou menos, até uns 12 anos, porque não tinha categorias de campo muito novas, assim, né? Hoje, com 8 anos, o menino já tá jogando no campo, então eu não sou tão velho assim, tá? Mas na minha época, o campo, acho que começava lá pros 12, 13 anos, se eu não me engano. Porque o mais famoso era o Sub-15, ali que sim, que era o campo, mas começava a treinar um pouquinho antes. Eu jogava futsal, e depois eu tive a oportunidade de jogar o campo, e tem uma história engraçada, porque o futebol de campo ele era de tarde, e eu estudava de tarde. E aí a gente teve que, não que seja legal, mas tivemos que inventar uma historinha para a escola, que eu tinha que sair pelo menos 2 vezes na semana mais cedo, porque eu tinha uma fisioterapia para fazer. Como eu jogava futsal, todo mundo sabia, mas não sabia do campo, que o campo era de tarde. Então, de terça e quinta, eu acabava saindo mais cedo do colégio. E aí a gente corria pro Parque São Jorge, minha mãe corria pro Parque São Jorge para dar tempo de fazer o futebol de campo. E aí sim, jogando campo de tarde, futsal à noite. Aí sábado, se eu não me engano, era o jogo do futsal e no domingo era o jogo de campo. Você com 12 anos, você não cansa, né? Você quer jogar e quanto mais jogo tiver, melhor. Só que aí já aumenta o ritmo de treino e você é criança. E você não percebe. E aí o tempo vai passando. Nisso já foi, né, mais pra frente, eu com 15 anos, já jogando no Corinthians e jogando bem, seleção de base, tudo. Tive que abrir mão do futsal porque começou a ficar muito intenso, né? Então ali com uns 14 para 15 anos eu me dediquei só ao futebol de campo. E eu tive uma lesão muito séria no meu punho, com 16 anos. Eu tive um choque numa partida com um atacante, tive uma dor no punho, enfim, fiz um raio-x, não deu nada, só que treinando e com dor. E aí, minha mãe, mais uma vez presente, falou, vamos em Guarulhos com o médico lá que a gente conhece e tudo, a gente faz um raio-x, como do clube não deu nada, a gente vê se aqui vai dar alguma coisa, você toma um medicamento, a gente toma um medicamento e acabou, né? Falei, tá bom, mas aí o tempo foi passando e começou a doer o outro punho. Eu não fui no médico, porque eu tava com muita dor no meu punho direito, e eu meio que não parei de usar, né? Mas eu evitava usar a mão direita e só colocava a mão esquerda. Tinha bolinha que eu não ia com a direita, eu ia só com a esquerda. Começou a doer o esquerdo também. E, enfim, vamos fazer raio-x dos dois.
fratura nos 2 punhos eu tava. E com 16 anos de idade, você... Puta. Eu tava treinando, ia ter jogo no sábado. Eu fui pro jogo, não falei nada, joguei o jogo com a fratura nos 2 punhos. E na segunda-feira, na reapresentação, aí eu chamei o médico, falei, ó, levei o exame, falei, então, eu fiz esse raio-x a semana passada, mas como que você não falou nada pra gente? Eu falei, porque tinha o jogo e eu não ia deixar na mão, assim, e hoje eu tô avisando vocês que eu tô com fratura nos 2 punhos. Mas e o exame que a gente fez aqui? Eu falei, não deu nada. E aí eu fui fazer uma tomografia. Aí, enfim, o Corinthians já estava sabendo, fiz uma tomografia e o rapaz da tomo falou que a lesão que eu tinha, na época eu já podia ter essa fratura, mas ela é um osso muito chato, dificilmente ele é visto no raio-x. E eu continuei treinando, ele foi abrindo, tanto que eu tive que fazer enxerto de osso no meu punho direito, coloquei 3 pinos para poder ficar ali segurando esse enxerto, e o outro eu coloquei só um parafuso. Eu fiz a cirurgia no mesmo dia, operei os dois punhos no mesmo dia. Eu saí engessado até aqui e o médico, por dó, ele ia engessar o outro braço também até aqui, mas hoje eu tenho que rir, né? Mas aí por dó ele falou, não, eu vou engessar só até o antebraço aqui para você pelo menos ter alguma função aí para você fazer, não sei, enfim. E enfim, fiquei praticamente acho que uns 4 meses aqui esperando consolidação de enxerto, tudo, foi chato, enfim, aí voltei fisioterapia e nisso o punho ficou muito duro, eu não conseguia ganhar mobilidade do punho. Aí passaram-se 6 meses, 8 meses, eu não estava ganhando mobilidade, eu estava com dor, tentava treinar e com dor. O médico, então vamos ter que abrir isso aí de novo para tentar liberar um pouco esse movimento. Aí voltei para a mesa de cirurgia, 16 anos de idade, a segunda cirurgia nesse punho e já tinha feito uma no outro. Enfim, fiz a cirurgia para tentar dar uma limpada e voltei, assim, treinar tudo, punho um pouco rígido e a dor aumentou muito. Aí volta para tomografia, aí a lesão do enxerto abriu um pouco, não tinha consolidado, não sei, enfim, não sei contar exatamente o que aconteceu, só que o enxerto abriu. Aí vamos voltar para a mesa de cirurgia para colocar um parafuso. Aí vamos lá. Aí nisso já quase 1 ano, né? Volta, vamos fazer o parafuso. Mais um tempo mobilizado, tudo. Enfim, sem tempo aí, né, para ouvir. Então tá bom. E eu me acalmar aqui para não... Enfim, voltei a treinar, dor no punho, e faz raio-x e faz tomografia. Deu um calo ósseo. De tanto mexer, deu um próprio corpo, não sei, criou um calo ósseo que também no movimento estava me incomodando, não ganhava movimento por causa disso, com dor. Ele, vamos abrir mais uma vez o teu punho, a 4ª cirurgia. Com 16, aí já devia ter feito uns 17 anos. A 4ª cirurgia para fazer essa outra limpeza, aí passou quase 1 ano e meio parado praticamente. Eu não conseguia treinar, não conseguia jogar. E a base é o seguinte, né? Se você não joga, vem outro e te atropela. E aí eu tinha contrato, se eu não me engano, até o final do ano, alguma coisa assim, já 17 anos, 1 ano e meio parado. Consegui voltar a tempo de ir para a Taça São Paulo. Porque a Taça São Paulo era... Hoje já é 20 anos, né? Se eu não me engano. E teve uma época que ela desceu para 18, virou sub-18. E foi a minha época, então eu tinha uma Taça São Paulo e acabou. Se você só profissional sobe, se você não sobe, enfim, você tem que fazer alguma coisa, procurar algum time. Eu só voltei a tempo de estar inscrito no grupo. Eu só fui inscrito no grupo, não joguei um jogo da Taça São Paulo. E assim, o pessoal, até por dó, tudo, e por eu ter uma ligação assim muito forte ali com o clube já, o pessoal me estendeu mais 1 ano de contrato. Falou, vai, vamos te dar esse mais 1 ano de contrato. Só que um treinador de goleiro depois, que acabou a Taça São Paulo, o pessoal foi emprestado, quem subiu profissional subiu, e eu não, eu fiquei lá. Me deram prorrogaram o meu contrato. E esse treinador de goleiro da base, ele falou, Danilo, por que você não vira treinador de goleiro? Pô, você com 18 anos de idade ouvi isso. Aí eu falei, eita, mas já? Aí ele, não, porque
você teve essas suas lesões, não tá sendo fácil, você não jogou. Eu falei, tá, mas eu quero jogar, eu quero tentar, quero provar pra mim mesmo que não foi a lesão que fez eu parar, que vai fazer eu parar. É a minha qualidade e a minha competência, se eu tenho qualidade para continuar jogando ou não. Não vai ser a lesão que vai fazer isso. E eu falando com a minha mãe ali, e, não tem como eu parar agora. Ele falou, tá, vai amadurecendo, pensa, enfim. Continuamos treinando ali. E o tempo vai passando, Ele falou, já falei com o pessoal da base, eles pensam em te dar uma oportunidade, se você quiser mesmo começar lá no terrão, onde você começou, os meninos ali de 10, 11 anos, já tinha essas categorias, você pode. Eu, com 18 anos, ensinar um menino de 10, 11, 12, eu não sei nada ainda. Eu vou ensinar o que para esse menino? Enfim, eu falei para ele, não vou, eu vou continuar jogando. Aí ele, tá bom. Então tá, aí eu não sei o que aconteceu. Eu tava treinando assim, pessoal, vamos prorrogar mais um ano. Porque eu não sei se era Deus, se alguém falava com alguém. Não, ele tem qualidade. Então prorroga mais um ano. Mas só que a minha idade foi estourando. E aí me deram mais um ano. E com 19 anos de idade, fui treinando, só treinando, porque já não tinha mais jogos assim pra minha categoria. Já tinha estourado. Os juniores, que eram juniores, eram 18 anos. E eu já tava com 19. Aí ia ter um treino no profissional e o treinador de goleiro falou com o Mauri, que era o treinador de goleiro do profissional. E nunca subia goleiro para treinar no profissional. Ele levava o time para fazer, eles jogaram igual a gente às vezes faz aqui. Nós jogamos hoje, amanhã vai ter um treino para os que não jogaram. Vamos fazer um coletivo contra o sub-20, enfim, sub-18. Mas nunca ia goleiro, para deixar os goleiros do profissional trabalhar. E dessa vez levaram. Aí ele falou, Danilo, eu vou levar você. Se tiver uma brecha, uma oportunidade, nós vamos colocar no treino. Eu falei, tá bom. E aí subi, ele falou lá com o Mauri, o treinador de goleiro do profissional, o treino rolando, faltando uns 15 minutos, ele falou, Danilo, vai, entra. Aí entrei. E em 15 minutos eu fiz umas 3 defesas, assim, e fui bem, não sei o que. Aí o Mauri olhou, assim, o Mauri, o treinador de goleiro do profissional, olhou, chegou e falou depois comigo, não, seu contrato tá acabando mais uma vez, né? Eu falei, ele, não, já sei da sua história, eu sei que você passou, sofreu com seus punhos. Aí o treinador de goleiro depois falou comigo, falou assim, o Everton, que é o goleiro hoje que está no Palmeiras, estava no Corinthians, falou, o Everton vai ser emprestado e você vai subir profissional. Eu falei, como assim? Ele, não, o Mauri ele gostou de você e quer ver você no profissional um ano, pelo menos. Cara, é loucura, né? Minha passagem pelo Corinthians, assim, foram poucos jogos, mas, assim, foram anos incríveis, onde eu aprendi muito, ganhei títulos também lá, títulos importantes. Aí minha estreia no profissional demorou. Minha estreia no profissional, eu subi em 2009, eu fui jogar em 2011. E jogar lá é difícil, porque os caras eram bons, os caras são bons. Quando eu subi, tinha o Felipe, Júlio César e Rafael Santos, que também jogou aqui. E o Everton, que tá no Palmeiras, foi emprestado, para você ver o nível de goleiro e de qualidade que tinha. Enfim, depois o Felipe saiu, Júlio César assumiu, chegou o Renan, que estava no Avaí, em 2011 ali ele jogou, não foi tão bem e eu tive a oportunidade de estrear, em 2011. Lembra o jogo? Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Em agosto, dia 7 de agosto, pode ser? 1-1. 1-1. O primeiro jogo, cãibra nas duas pernas também, um nervosismo. E aquele jogo era o Renato Gaúcho, eu lembro até hoje, o treinador do Atlético. A primeira bola, eles saíram com a bola. O cara rolou e... Já arriscou pro gol, não bateu forte. O Kleberson pegou sempre a primeira bola que vai pro Danilo Fernandes. Eu tenho certeza que ele falou aquilo de sacanagem. Chuta no gol que ele tá cagado. Eu tenho certeza, porque eu tava cagado mesmo. Como que não vai estar? Mas enfim, depois eu fui muito bem no jogo. Ali, foi 1-1. E o próximo jogo já foi na Vila Belmiro também. Meu segundo jogo, então fui bem 0-0, terminou o jogo. Com Danilo, bateu pro gol, o Elano caiu e fez a defesa, o Danilo Fernandes. Foi a primeira pro goleiro do Corinthians cair, ele mostrou segurança na partida contra o Atlético Paranaense. E ali eu fiquei praticamente de segundo goleiro, com o Júlio jogando e eu de segundo, e terminamos campeões brasileiros. Em 2012 chega o Cássio, aí virou o maior goleiro do Corinthians, um dos
dos maiores jogadores do Corinthians ainda. Então aprendi muito. Minha passagem ali no Corinthians foi muito legal, foi muito bacana. Tiveram momentos de tristeza onde esperava ter mais oportunidade. Teve um momento que eu achei que até era o meu momento e por opção do treinador na época utilizou outro goleiro. Mas enfim, não guardo mágoas. Aprendi também, porque a nossa profissão, principalmente de goleiro, tem que ter muita paciência, tem que ter muita resiliência, porque só joga um, não tem como improvisar, não tem jeito, E a gente aprende muito ali, foi muito bacana, uma escola muito boa, onde eu fiquei 18 anos no Corinthians, né? Então eu passei ali do terrão a Itaquera, hoje é o estádio do Corinthians, hoje o estádio é no CT onde eu passei praticamente minha vida toda ali. Então 18 anos, tem muita história para contar. Eu fui muito feliz lá, tenho grandes amigos até hoje e agradeço muito. Antes da gente pular para a sua primeira passagem no futebol do Nordeste, eu queria voltar ainda em 2011, você ainda era atleta do Corinthians, mas podemos dizer que foi seu primeiro contato com a Bahia, algo marcante que aconteceu na sua vida em dezembro de 2011, e a Bahia, você lembra o que foi? Você lembrou disso aí? Eu não sei. O que foi que aconteceu em dezembro de 2011 na Bahia? Eu vim passar férias na Bahia com a minha namorada e hoje minha esposa, e foi aqui que eu pedi ela em casamento. Então já tinha Você nem sabia, mas já tinha uma ligação com a Bahia. É mole? Foi em 2011, a gente estava num hotel perto do Salvador Shopping, porque ela tem uma amiga que mora aqui, e a gente, assim, nas férias ela quis vir amiga dela, e eu, todo apaixonado, todo bobo, né? Falei, oportunidade, vamos estar sozinhos, só nós dois, tudo. Em 2011, olha que lembrança, hein? Eu pedi ela em casamento na Bahia. Então, meu contrato estava acabando em 2014, minha esposa grávida, meu filho ia nascer em novembro e eu não sabia para onde eu ia. Meu empresário, falando, na época era o Edu Gaspar, o dirigente do Corinthians, e meu empresário me dizia que iam renovar. E eu acreditando nele, né? E ele já mexendo, os pauzinhos dele ali, falou, Danilo, não vão renovar, só que a gente já tem um time para ir. Eu falei, mas você falou que ia renovar? Ele falou, não vão renovar. Já tinham me falado que não ia renovar. Eu falei, então tá bom, beleza. Ele falou, o esporte quer que você vai pra lá. Era o Eduardo Batista, filho do Nelson Batista. Ele quer você lá, ele já te viu no Corinthians, ele já trabalhou no Corinthians, tudo. Ele falou, só que lá tá o Magrão, né? Lá tá o Magrão e... Sim, você vai ter algumas oportunidades, porque ele não vai jogar todos os jogos, principalmente início do ano, assim, o brasileiro. Provavelmente ele jogue o que der para jogar, mas início do ano ali, esses jogos, essas viagens para o interior que são maravilhosas, ele não vai viajar, ele não vai pegar 8, 10 horas de ônibus, você vai. Eu falei, tá bom, eu fazendo alguns jogos no ano ali vai me ajudar, né? Então são 2 anos de contrato e nós temos que ir, então vamos embora. Aí meu filho nasceu dia 22 de novembro, em janeiro a gente estava em Recife. E foi inexplicável o que aconteceu em Recife. Aconteceu aquilo que ele tinha falado, alguns jogos o Magrão não viajou. Ele falou, Danilão, o Magrão é um cara sensacional. Uma humildade, uma paz. Que cara sensacional. O que eu aprendi com ele também foi brincadeira. Virou um dos meus ídolos, assim, como pessoa. O que ele trabalhava e a história dele no esporte é maravilhosa. Mas aí fala, Danilão, essa viagem não vai dar pra eu ir não, você vai, né? Eu falei, claro, não vou, claro que eu vou feliz da vida. E aí fiz alguns jogos no Pernambucano, enfim, jogos bons assim, os campos horríveis e a gente jogava o que dava pra jogar, enfim. E na loucura do futebol, o Magrão machuca no segundo jogo do Campeonato Brasileiro, de 2015. E no jogo... Já tinham feito as 3, na época já eram 3 substituições, né? Eu tô velho mesmo, né? Eram 3 substituições. Então foi o Diego Souza pro gol, porque eu não podia entrar mais. E acaba o jogo, o Diego Souza vira e fala, goleirão, agora vai ser com você. E aí depois de um tempo, já antecipando o Diego, ele falou assim, rapaz, eu te vi assim nos treinos, eu achava que você não ia, não. Eu falei, que isso, Diego? E hoje o Diego também é um dos
os meus amigos do futebol ali. Não, pô, porque treino é diferente. Ele falou assim, eu no treino também, mas eu vou ver você no treino. Eu falei, acho que esse goleiro não vai dar conta não. Porque o Magrão teve uma grave lesão no ombro e ele ia ficar, acho que uns 3 meses parado. Não precisou operar, se eu não me engano, mas ele ia ficar uns meses parado. E aí eu assumi a bronca lá. Meu primeiro jogo do Brasileirão, se eu não me engano, foi na Ilha do Retiro contra o Santos. Em menos de um minuto, se eu não me engano, acho que o Ricardo Oliveira entrou na área e soltou o pé. Sozinho assim, nós erramos uma saída e eu peguei. Escorregou o zagueiro, sobrou pro Ricardo, limpou, olha a chance do primeiro gol, pega e pega bem Danilo! Grande defesa de Danilo Fernandes! Não tinha um minuto de jogo. Eu falei, acho que é pra mim isso aqui, então. Aí a torcida já me abraçou também, me deu confiança, me deu moral. Começou a gritar meu nome já com um minuto de jogo. Porque sabiam que o Magrão ia ficar um tempo parado e precisavam ter um goleiro ali. Então eu precisava ter essa confiança. E aí eu não saí mais do Gol do Esporte. O Eduardo Batista sempre nas entrevistas, eu indo muito bem nos jogos. Assim, alguns jogos não é me achando, mas consegui garantir um resultado positivo ali para a equipe. Teve jogos ali onde eu fiz excelentes defesas, foram grandes partidas e a gente acabava saindo vitoriosos do jogo. Mas o Eduardo Batista, nas entrevistas, ele sempre frisava, o lugar é do Magrão. Gente, pô, tenho total respeito pelo Danilo. E eu também, eu ia nessa linha. Porque para mim, na minha cabeça, o Magrão vai ficar 100%, ele vai voltar a jogar. Mas o Eduardo Batista depois ele falou, não tinha como tirar o Danilo. Ele conversou com o Magrão, e o Magrão, na humildade, na paz espiritual que tem ali naquele cara, entendeu perfeitamente. 10 anos de clube, ganhou Copa do Brasil, em cima do Corinthians. Eu estava no Corinthians, eu fiquei puto ali naquela época, eu falei para ele, mas depois eu estava com ele do meu lado, e ele merecia ter aquele título na carreira, pelo cara que ele é, por tudo que ele fez ali. E ele entendeu o momento. Ele era um dos que mais torcia por mim nos jogos. Acabava os jogos, a gente ganhando, ele vinha me dava um abraço, a gente perdendo, ele vinha me dava um abraço. Assim, impressionante o que aconteceu ali no esporte. Tava leve para jogar, sabe? Mesmo com aquela pressão de ter o Magrão no banco, tava leve para jogar porque ele passava essa tranquilidade no dia a dia. Não fazia biquinho, não fazia, sabe, aquelas frescurinhas de jogador gigante que ele é, da história que ele tem, nada. Era treino de não relacionado, ele tava lá treinando igual um maluco, eu fazendo recovery e vendo o Magrão treinando igual um doido. E como que eu dentro do campo não ia dar vida por ele, assim, e pelo grupo também. Então, tava muito leve, muito bom para jogar. E aí, fizemos a melhor campanha de pontos corridos do esporte, na história do esporte, né? Ficamos em 6º. Não tinha pré-Libertadores naquela época, só os 4 primeiros que classificava para a fase de grupo já direto, mas enfim, foi uma campanha assim, sensacional. E ali eu fui o 2º goleiro da competição. O Cássio ganhou porque ele é um monstro. O Corinthians também foi campeão brasileiro naquele ano. Mas assim, meu primeiro campeonato brasileiro que eu disputo, do jeito que foi, eu tenho um carinho muito especial pelo esporte, um agradecimento tremendo. A torcida, até hoje, o pessoal me manda mensagem. Tem uns amigos lá, tem um amigo bugueiro lá que ele fica maluco e manda mensagem. E quando vai jogar contra, ele deixa o meu leão ganhar. Você vai aqui, capaz, deixa quieto isso daí. Mas enfim, foi muito legal. E aí começamos 2016. Eu tive uma sondagem de alguns clubes, mas o Internacional veio pesado, assim, eu acabei indo. Bom, foram 5 anos e meio, minha passagem pelo Inter. Cara, foi muito legal também, foi muito bacana. O primeiro ano não foi, assim, particularmente, para mim foi muito bom. Foi um ano onde eu pude me afirmar como goleiro ali do Internacional. Ali eu já estava tendo algumas sondagens até para a seleção brasileira. Só que o momento do Inter não era bom.
Nós começamos muito bem o Campeonato Brasileiro, liderando o campeonato. O primeiro mês ali, assim, para muitos estava sendo surpreendente, mas nosso time não era ruim, a gente estava muito confiante. Mas, cara, um amigo meu me falou uma vez, rapaz, quando o Boeing embica para baixo, para você puxar para cima, esquece. Não é um jatinho que você consegue, um Boeing, esquece. O Inter é time grande, e internamente, todo mundo sabe, estava uma bagunça. Então, as coisas refletem dentro do campo. Refletem. Se você está totalmente desorganizado, não adianta, não vai sair. Mas, enfim, para mim, particularmente, aquele primeiro ano foi muito bom. O resultado da equipe não foi legal. Tivemos, enfim, o rebaixamento e... Assim, isso marca, foi o primeiro rebaixamento da história do clube. Você chega em 6 meses, você é marcado por um rebaixamento. É complicado. Tiveram algumas sondagens até de oportunidade de sair já. Rapaz, eu cheguei com 6 meses, eu vou rebaixar o clube e vou sair? Não. O empresário falou, tem algumas coisas ligando, eu falei, não quero nem saber, eu não vou sair. Ele falou, são coisas boas, não sei o que. Eu falei, Álvaro, eu não vou sair, eu não sou assim. Eu cheguei em 6 meses, nós rebaixamos o clube, não tem a menor possibilidade de eu sair. Então tá bom. E aí no primeiro mês do ano já tem uma convocação para a seleção, onde infelizmente foi homenageando o pessoal da Chapecoense pelo aquele trágico acidente. Foram jogadores que só atuavam no Brasil e eu fui convocado ali. Só que dali em diante já tinha uma quase convocação certa para as eliminatórias, onde o Tite ali, junto com o pessoal, o auxiliar que era do Tite em 2016 estava no Inter, foi para o Inter em 2017, e ele falou, Danilo, seu nome tá forte lá dentro, mesmo na Série B você vai para a seleção. E aí eu voltei desse amistoso e 10 dias depois ia ter essa convocação, alguma coisa assim, era bem perto. E alguns dias antes dessa convocação eu fraturei o pé. Num treino ridículo, onde eu não estava sentindo absolutamente nada, eu saltei para fazer uma defesa e escutei um estalo no pé. Aí eu até espalmei, levantei para fazer outro chute, mas doendo meu pé. Aí eu saí e falei, não, peraí. Aí eu tirei a chuteira, tirei a meia, o pé já começou, o metatarso, quinto metatarso, começou a ficar roxo, inchado. E no que eu olhei, eu associei o barulho, um estalo mesmo. Falei, quebrei o pé. Falei, não é possível. Aí chegou os outros goleiros, né, porque eu tava treinando. O que foi, Danilo? Falei, quebrei o pé. Aí mostrei pra eles assim, já roxo, assim. Falei, não, pô, calma, não sei o que. Falei, não. Aí chegou o médico, chegou o massagista, falei, quebrei o pé. Aí o doutor olhou assim e falou, vamos fazer a imagem. O hospital era do outro lado da avenida. Aí eu já não tava conseguindo mais pisar, mas apoiar o pé no chão. E dias depois até a convocação. E aí começou, assim, uma saga ali no Inter de algumas lesões chatas que eu tive. Mas aí voltei do pé, e voltei do pé e não tive mais nada. Joguei o ano todo, conseguimos o acesso. E aí, assim, você fica no clube, o pessoal tem um carinho enorme, porque eu não quis sair, falei que não ia sair, porque internamente já tinha um boato que eu poderia sair. Eu falei que não ia sair, porque a receita cai e eles precisavam de dinheiro, né? Mas eu falei que não sairia, não saí, enfim. Aí você sobe com o clube, já logo no primeiro ano. Então você tem um carinho especial do torcedor, do pessoal de dentro do clube. Só que aí 18 foi complicado, eu tive uma lesão muito séria ali no ombro, tive lesão na coxa. Aí foi complicado, aí você acaba perdendo espaço. Chegou o Marcelo Lomba chegou já em 16, ele já estava lá também. Mas eu jogando tudo, e aí um excelente goleiro, o Marcelo Lomba, ele entrou e não vai sair mais. O goleiro dá brecha, o outro entra, te atropela. Goleiro de qualidade, é isso. E aí o Marcelo, com todas as qualidades dele, e por merecimento, entrou e não saiu mais. E aí eu fiquei procurando meu espaço, procurando oportunidade, tudo, mas aí eu precisava jogar. Mas eu passei ali 5 anos e meio, só tenho que agradecer o pessoal do Inter, assim, corretos comigo,
pessoal também muito bacana. Depois, assim, se reestruturaram, depois que caiu, mudou muita coisa, se reestruturaram e estão voltando aí pro trilho deles. E eu precisava jogar e apareceu o Bahia na minha vida. Pensado em jogar, sinceramente, não. Eu nunca nem pensei em jogar no Inter, nunca nem pensei em jogar no Sport. Eu sou muito intenso, eu vivo o meu dia aqui, eu vivo o hoje. Então eu tava precisando jogar. O meu contrato também chegaria no final ali de 2021, encerraria com o Internacional, e eu sabia que eu não ia ficar. E no meio do ano, já tinha até conversado com o empresário, falou: se aparecer alguma coisa, uma coisa interessante, uma coisa legal, eu vou. E aí o diretor era o Paulo Brax, se eu não me engano, lá no Inter. Ele me chamou um dia e falou: Danilo, tem um clube aí que tá te sondando, que perguntou sobre você, eu vou ver e te falo. Mas ele nessa primeira oportunidade ele não me falou o clube, nada. E aí passaram-se mais, sei lá, alguns 2, 3 dias e ele: os caras querem que você vai. É o Bahia. Eu falei: eu vou. Falou: tá, mas... Eu falei: não, tá certo, eu vou. Eu que tenho que acertar. Ele falou: você não vai falar com a tua família? Eu falei: eu vou. Porque todas as decisões que todas as decisões que a gente toma é em conjunto com a família, tudo. A ida pro Internacional do Sport foi em conjunto com a minha esposa. A do Corinthians pro Sport era o que a gente tinha também, né? Assim, tinham algumas outras coisas, mas a gente decidiu juntos ali também. Só que a do Bahia, não sei. Eu não tô falando isso porque hoje eu tô aqui. Eu já contei em outras oportunidades também. Eu não consultei a minha esposa, eu falei que eu ia. Depois eu cheguei em casa e falei pra ela: vamos arrumar as coisas, nós estamos indo no Bahia. Mas como assim? Não, já tá certo. Não, mas já tá certo, nós vamos. E ela, não sei se por, sei lá, por carinho, por intimidade, não sei, por alguma coisa também, bora, nem questionando, bora. Aí eu falei, no outro dia eu falei: Paulo Braga, já tá tudo certo, viu? Ele: não, já tô alinhando tudo aqui também. Eu falei: então tá bom. Sim, foi muito rápido, foi uma coisa que era pra acontecer. Não pensei, assim, juro, eu não pensei um minuto quando ele me falou. Ele é o Bahia, eu falei: tá, bora. Caminhando para 4 anos aqui na Bahia, você acha que sua esposa hoje se arrepende de ter vindo para cá? Acho que ela se arrepende de não ter vindo antes para cá. Porque a gente, essa vinda para cá foi muito, muito legal. Nossa, foi muito boa. Eu tava precisando sair do Inter e acho que não poderia ter tido um lugar melhor do que aqui. Uma cidade incrível, um clube gigante. Foi muito simples, foi muito fácil mesmo vir para cá, porque não sei o porquê, mas era para ter vindo. E até esses dias a gente tava comentando: pô, vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos e passou muito rápido, tá muito legal, tá muito gostoso aqui. Meus filhos, nas férias, nós vamos para São Paulo, onde nossos familiares estão. Mas dá 10 dias eles querem voltar para cá. Já não conseguem mais ficar em São Paulo, já está enraizado aqui. A minha filha é engraçada, ela fala, falando já o baianês. Ela é gaúcha, morou um tempo lá, mas quem olha hoje ela fala que ela é baiana. Meu filho já mais macaco velho, né? Mais malandro. Já demora, mas ele já não está conseguindo escapar também do sotaque. Ele já está pegando muita coisa. Então, hoje a gente para pensar, a gente fala: pô, demorou para vir para cá, hein? Podia ter vindo um pouquinho antes. E sair daqui hoje, a gente não sai mais não. Cara, eu sou muito amigo, né? Eu tenho esse lado aí, né? Não, lá no Sul, assim, aprimorei a minha parte do churrasco, eu sempre gostei. Mas lá eu até aprendi a tomar um chimarrão. E aqui a gente escuta um breguinha, a gente escuta, assim... O arrocha. O arrocha. O axé, pra mim, era axé, né? Lá em São Paulo, falo axé, meu pagode baiano. Ah, eu gosto. Minha esposa que fala: esse daí... Aí eu já como em casa, eu já faço o cuscuz. Entendeu? Eu gosto dessas coisas.
O ônibus da equipe do Bahia foi atingido por uma bomba. Isso aconteceu agora há pouco. O time seguia para a Arena Fonte Nova para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Essa explosão quebrou o vidro de algumas janelas. O que você está vendo é sangue. Eita, ali aquele episódio trágico ali, aquela loucura do que foi o ônibus. Ele é difícil de falar porque... Pô, você tá indo fazer o seu trabalho. Você vem aqui, a gente acorda cedo, a gente sabe do que é a nossa rotina. Porque o pessoal acha que é brincadeira. Né? O pessoal acha que é brincadeira. Acho que a gente vem aqui jogar bola. Assim, com todo respeito, o esporte que o pessoal faz no final de semana, essa brincadeira, o baba, não é o mesmo. Cara, esse baba é muito legal. Meu filho adora o baba, esse futebol é muito legal. Mas não é o mesmo futebol que a gente faz aqui. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. A nossa entrega, a nossa dedicação, o que a gente abre mão de muita coisa para poder dar o melhor para eles assistirem, para ter um espetáculo bonito. E aí você está indo trabalhar, você está indo fazer o que você mais ama fazer e você quase não volta para casa, porque foi literalmente isso, eu quase não voltei para minha casa. Eu simplesmente estava dentro do ônibus e você toma uma... Tava com o meu fone, tava ouvindo música e do nada você sente uma porrada na tua cara. Que até hoje eu não consigo entender, eu não consigo, sabe? Eu achei que alguém tinha vindo e me dado um murro. Essa foi a minha sensação. Tanto que eu levantei e gritei, pode falar palavrão aqui? Eu falei, que porra é essa? E aí, só fumaça dentro do ônibus. Você já não via mais ninguém. E no que eu tentei levantar, aí eu senti muita dor na minha perna e senti pingando. Eu falei, não é água isso aqui, nunca aconteceu, né? E aí eu coloquei a mão aqui e eu vi um pouco isso vermelho, porque tava muita fumaça. Eu falei, cara, eu tô sangrando. E aí eu tirei o fone. E alguém falou, atacaram uma bomba no ônibus. Aí eu falei, pronto. Eu tô parecendo o Jason, Fred Krueger agora aqui. Pra brincar um pouco com a situação. E aí esse meu olho foi ficando escuro. Aí não tava enxergando mais nada. Eu não conseguia abrir o olho porque tinha vidro dentro do olho. Eu não conseguia abrir porque doía muito e pingando sangue. Eu não tava conseguindo andar, que a minha perna também foi atingida. Aí peguei em cima, no encosto do banco, fica aqueles panos. Eu peguei um pano desse e coloquei no rosto. Pra ninguém ver, pra não ver o que tinha acontecido comigo. Até fico nervoso contando lembrando de tudo isso, né? Aí uns falaram, para o ônibus, outros falaram, não, vamos. Porque tava perto da Fonte Nova, né? Uns 2-3 minutos já tava na Fonte Nova. E aí, enfim, chegamos lá, desci correndo, porque não sei, o pessoal que tava na Fonte Nova nem tava sabendo o que tinha acontecido. E aí eu desço rápido assim, atacar na bomba. Aí eu tava já querendo vomitar, tava com sede, tava com muita sede e querendo vomitar. Só que aí me sentaram num galão de Gatorade ali, né, na entrada do vestiário. Eu queria água, mas aí já tava alguém falando, não pode beber água. E eu queria vomitar e, sabe, uma confusão. Tô ficando nervoso aí. Aí chegaram lá uns paramédicos, enfim, me viram, me levaram pra... E eu tava ocupando aqui, eu tava com medo, né, do rosto. Fiquei, nossa, eu devo estar destruído. Tacaram uma bomba, eu devo estar destruído. Aí o cara, eu lembro que o médico lá falou, não, vamos tirar esse pano. Eu falei, não vou. Aí ele, calma. Aí ele tirou, eu lembro que ele tirou bem pouquinho assim, ele falou, não, você pode ficar tranquilo, tá? São só estilhaços. Aí eu dei uma relaxada assim. Já não sou bonito, né? Já não é essas coisas, essa lata. Não é, Tony? Não é essas coisas. Ainda, pô, tão menos mal. Só que a nossa preocupação ali na hora era o olho. Achando que o olho, não sei o que, o olho tava muito ferido.
Só que entrou um vidro no meu pescoço aqui. Até o Dr. Rafael falou que acho que era metade de um dedo, mais ou menos assim, um vidro dentro do pescoço. Que não, por causa da barba a gente não conseguia ver, assim, não tava. Foram ver quando eu deitei na ambulância, que aí eu deitei assim, e o doutor, antes que o Dr. Rafael já estava lá, ele olhou, não falou nada. Nisso a enfermeira olha e fala: ah, o pescoço dele. Eu falei: que foi, doutor? Ele: não, tem um cortinho aqui. Um cortinho, não, né? E assim, ele falou que era meio centímetro para um lado ou meio para o outro, pegava uma artéria e não dava mais tempo de nada. Essa é a história, né? Essa é a loucura. E acho que graças a Deus, graças à minha barba, que ele falou o que tinha de barba dentro desse buraco aqui do seu pescoço. Ele falou: primeiro eu tirei um vidro e saí tirando pelo. Até hoje eu tenho um rasgo na barba aqui. E eles acreditam que assim, a questão da barba diminui um pouco o impacto do vidro, né? Porque ele entrou rasgando tudo aqui mesmo e parou no pescoço, né? Essa loucura que foi. Não foram torcedores, né? Ali foram marginais, bandidos, enfim. Pessoas que, sei lá, não vê o que a gente passa, acha que a gente tá indo lá brincar, perdeu o jogo, acha que a gente vai voltar para casa rindo, vai fazer festinha. Não, a gente sente muito isso aqui, a gente vive isso aqui intensamente e o pessoal não tem noção do quanto é sério o que a gente faz. Porque às vezes a gente tá num jogo, o pessoal: vem aqui tirar foto. Fala: rapaz, eu tô trabalhando, eu tô treinando, eu tô trabalhando aqui. Entendeu? O pessoal confunde um pouquinho assim. Claro que é paixão, isso a gente entende. Mas eles também tem que entender um pouquinho o nosso lado, que a gente tá trabalhando, a gente tá sério ali. Então às vezes a gente não é que a gente não quer dar atenção, a gente tá concentrado no nosso trabalho. E claro, acabou ali, a gente vai dar atenção, o quanto puder a gente vai atender o pessoal, mas o pessoal do bem, o pessoal que a gente quer do nosso lado, isso a gente vai sempre tratar com carinho. Esses bandidos, esses marginais não tem que estar aqui, não. A responsabilidade de representar milhões de pessoas que nunca viram o Bahia na Libertadores. Tem coisas que é impossível de explicar, né? E essa é uma delas. Assim, hoje, assim, olhando para trás, eu tinha que estar aqui, no Bahia. Foi esse o meu sentimento. Assim que o Paulo Brax falou que era o Bahia que me queria, foi a minha resposta imediata. E eu acho que eu tenho que estar aqui. E são coisas que não dá para explicar. E o dia a dia ele te explica, né? Ele vai, não te explica, ele vai te dando sinais, o porquê das coisas. Esse último jogo do ano passado, depois de chegar, rebaixamento, aí acesso, uma bomba na cara, depois o acesso. Uma lesão muito grave no joelho, com 35 anos de idade, 35 anos de idade, onde geram muitas dúvidas sobre retorno. Aí eu volto e no jogo lá do Fluminense, onde em 30 minutos ali eu fiz mais defesas do que em um ano jogando, outra lesão na coxa, mais dúvidas, mais questionamentos, até meu, falei: não é possível. Mas assim, coisas que não podem explicar e que você só vai indo, com perseverança, vai. E aí o contrato ia acabar, aquele jogo do Fluminense, eu já mostrei um pouquinho que o velhinho ainda tá com saúde, tá com saúde, mas tem lenha para queimar. Aí o Cadu, o pessoal me tranquilizou: não, a gente vai renovar. E aí, enfim, o ano passado, retrasado, foi. Eu fiz também um jogo, 2 jogos e... não, vamos renovar mais um ano. Tá, vamos. Aí faço 2 jogos no ano, onde o último é o jogo mais importante, foi um dos jogos acho que mais importantes da minha vida também. Pelo tempo sem jogar. Eu tinha jogado no início do ano em Juazeiro, e aí passam-se, quase 9 meses, não foi mais, né? 9, 10, 10 meses.
É um jogo onde milhões de torcedores ansiosos por poder viver esse momento mais uma vez, alguns que nunca tinham vivido, e cai na minha mão aqui. Caraca, que história de louco. Mas eu nunca deixei de trabalhar. Jogando ou não, eu nunca deixei de trabalhar. E se eu não estava tranquilo, né? Falar se eu estava tranquilo com o jogo, eu estou mentindo. Mas se eu estava preparado para essa partida é porque eu não deixei de trabalhar um dia sequer. Eu viajei para todos os jogos ali em 2024, eu fui para todos os jogos, eu fiz todos os treinamentos, não tive uma lesão, me cuidei, então eu estava preparado para aquele jogo. Eu estava nervoso pra caramba, não só eu, como o estádio todo, o time todo, estava todo mundo nervoso, ansiosos por aquele momento, e passados 90 minutos ali foi um final muito feliz, e onde eu, junto com os meus companheiros, que também se doaram, correram pra caramba, fizemos, acho que por merecer essa vaga do jeito que o Bahia gosta, mas tem que parar também, né? Tem que parar um pouquinho de sofrer assim. Agora a gente está numa transição, um momento bom do clube, uma gestão profissional, onde, se Deus quiser, terão outros momentos como esse, felizes aí, onde... Esse foi acho que só o iniciozinho, Aquele último jogo foi o iniciozinho de grandes momentos que a gente vai viver ainda. Por tudo e por ele que nós estamos vivendo, esse cara vive o Bahia como se não tivesse amanhã. Puxa o grito de guerra aqui. Boa! Isso! A minha relação com o Bruno Queiroz, eu também não sei como que foi construída essa relação, porque ele é um vagabundo, ele era um vagabundo, porque ele tá aqui, tá com a gente, esse filho da mãe. A gente eu não sei como que se tornou tão próximo assim. Aconteceu, lembro que eu fiz meu aniversário em casa, e aí eu chamei o pessoal da Físio ali, que ficava mais junto com a gente. Acho que na época eu nem tinha tanto contato com vocês, assim, dos bastidores, e o Thiago comentou uma vez, o Bruno, assim, eu conversava, não sei se conversava muito com ele. Eu falei, leva ele, chama esse vagabundo aí pro aniversário. Cara, esse cara deu um show. Ele deu um show no meu aniversário, ele dançou Anitta. Puta. Ele passou embaixo da cordinha. Na hora de ir embora, ele quase levou o toldo que eu tinha colocado lá, tropeçou. Puta que tocou violão, cantou. E... sim, cara, e foi muito natural, a nossa relação. Depois aí... principalmente ali depois da minha lesão no joelho, onde eu ia em todos os jogos ali da Fonte Nova, a gente acabava assistindo juntos os jogos ali na imprensa, ali na cabine de imprensa. E aí, quando nos primeiros jogos eu chegava assim pra assistir, ele, sua cadeira tá aqui, viu? Tá bom, obrigado, viu? E aí eu já chegava no estádio, guarda minha cadeira. Ele, claro. E a gente ali foi ficando muito próximo. A gente xingava os nossos jogadores juntos. Ele xingava, viu? Ele xingava. A gente cornetava junto, a gente sofria junto. A gente comemorava junto ali. Eu quebrei o óculos dele numa dessas comemorações. Mas eu fiz um bem pra ele, porque o óculos feio que era aquele dele. Puta que pariu, ainda bem, ele teve que trocar. E ele ficava jogando na minha cara o tempo todo isso. E foi caro o óculos. Ai, mas... é um cara incrível, assim, um cara... onde ele passava...
que pariu, é difícil de falar porque vou me controlar aqui. Mas tá fazendo muita falta, velho. Ele tá fazendo muita falta aqui. Pô, não chorei o tempo todo, vou... Falando desse vagabundo, cara. Puta que pariu. Mas o dia a dia aqui sem ele é foda. Ele tem uma foto dele ali quando a gente chega. Pô. Ô, Brunão. Caraca, eu não chorei falando da minha história, eu tô chorando falando desse filho da mãe, velho. Puta que pariu. Ele tá rindo da gente agora com certeza, velho. Ele deve estar rindo da gente. Mas é isso, cara. A gente construiu uma amizade, assim, um amor muito, muito puro, muito simples e ao natural, assim, foi muito legal e ele faz muita falta aqui com a gente. Pra você se recuperar. É nóis, né? Pô, desculpa aí, gente. Oi, seu vagabundo. Brunão, nós te amamos, vamos te amar pra sempre, irmão. Descansa, você merecia estar passando por isso. E de tão bom que você é, o homem lá de cima quis você do ladinho dele. Então, é por você que vai ser, é por você que sempre será, meu irmão. Tamo junto, te amo, te amarei pra sempre. Brunão, você é luz. Como eu me vejo daqui a 10 anos? Ah, jovem. Jovem. Provavelmente careca ainda. E barbudo. Cara, eu me vejo... No coração me vejo no Bahia. Sério, me vejo no Bahia. Na Bahia. Eu me vejo aqui ainda. Eu tô vivendo cada dia muito intensamente aqui. Curtindo cada momento. Com a minha família, com os meus filhos ali. Minha esposa que ela vai se formar aqui na Bahia. Tem mais 3 anos. Ela vai se formar aqui. Então eu me vejo daqui 10, 15, 20 anos, se Deus quiser, no Bahia aqui ainda. Na Bahia. Projeto isso, ajudar o clube. Hoje dentro do campo. Jogando ou não, eu quero estar ali ajudando. E depois, num extracampo, eu gostaria de estar presente aqui, podendo ajudar e ver esse clube crescer, conquistar o que merece conquistar. Porque o Bahia não pode não estar entre os 5 do Brasil, no mínimo. Não pode, pela história que tem, por tudo que alcança, pelas lutas que trava aí, pelas batalhas que tem. E agora com esse projeto que chegou, não pode estar abaixo aí desses 5 grandes que temos no Campeonato Brasileiro, no Brasil. Então eu quero estar aqui podendo ajudar esse clube, a história do clube de algum jeito. Que não pode faltar no churrasco. Depois de um triunfo, Canaã. Aqui, ó. Já tá aqui presente. Seu Evilásio se tornou um grande amigo meu. E não é só pela carne não, viu, seu Evilásio? Esse cara é bacana demais. Puta, esse cara é sensacional. A história dele, a história de vida também que ele tem é digna de filme, de livro. Aí eu já falei sobre isso com ele. Então, o que não pode faltar no churrasco e no nosso dia a dia, viu, Evilásio? Canaã, viu? Canaã tem que estar presente em todos os momentos. Se Deus quiser, vai estar com a gente aí com o Bahia por muitos anos ainda. 3 pra resenha? Porra, Caio Alexandre. Caio Alexandre pra resenha. Caraca. Eu vou colocar o Jean. Esses dois juntos aí, eles gostam de uma resenha. E vou colocar o Miteiro, né? Ele tem que estar junto, né? Pra organizar, pra acalmar um pouco aqueles dois, né? Pra acalmar aqueles dois na resenha. Meu nome é Danilo Fernandes.
E é assim que se resume a minha história.